E aí, pessoal? Tudo bem? A gente já viu em aulas anteriores como identificar a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Nessa aula, você vai aprender a identificar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência, tomando por base apenas as suas equações. Vamos lá? Beleza, gente. Então, para a gente começar o estudo dessas posições relativas, eu fiz uma figura aqui já, ó. Eu tenho uma circunferência, lambda, chamei de lambda aqui, e essa seria a equação dela. Ó. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Equação reduzida de uma circunferência, né? Uma reta em relação a uma circunferência só tem três possibilidades de posição relativa. Ou ela é secante, ou seja, ela corta essa circunferência em dois pontos distintos, certo? Ou essa reta é tangente à circunferência, ou seja, ela toca a circunferência num ponto só, ou seja, tem um ponto que pertence às duas equações simultaneamente, ou a reta é exterior, não encontra a circunferência em ponto nenhum. Ou então, significa, ou ela corta a circunferência em dois pontos, e a gente chama de secante, ou em um ponto só, e a gente chama de tangente, ou em nenhum, e a gente chama de reta exterior. Beleza? Como que a gente poderia, se eu tivesse aqui, além da equação da circunferência, tivesse também a equação da reta? Como que eu poderia fazer a identificação de qual dos três casos é a posição relativa entre eles? Bom, se a reta é tangente, como que a gente poderia fazer isso? O que vocês me dizem? Para a reta ser tangente, o que tem que acontecer? Concorda que é a distância entre o centro e a reta tem que ser igual ao raio? Basicamente, eu posso fazer todas elas comparando a distância do centro, da circunferência, até a reta. Se essa distância do centro à reta for igual ao raio, então a reta é tangente. Para a reta ser secante, ó, esse caso aqui, ó, dessa reta mais abaixo, significa que a distância do centro até a reta é menor do que o raio. E para a reta ser exterior, é porque a distância entre o centro e a reta é maior que o raio. Só isso. Então, quero saber qual que é a posição relativa entre eles? Calcule a distância de ponta até a reta. Né? Que é aquela formulinha que tem um módulo sobre uma raiz quadrada. Esse cálculo dessa distância é um pouquinho mais chatinho, mas basicamente faz o cálculo. Se deu igual ao raio, então a reta é tangente. Se deu menor que o raio, é secante. Se deu maior que o raio, é exterior. Acabou. Vou fazer um exemplo aqui ó, do vestibular da Unesp, de 2009, no segundo semestre. Sejam a circunferência lambda, x² mais y² menos 2y mais k igual a zero, e a reta R, 3x mais 4y menos 19 igual a zero. Para que R seja tangente a lambda, k deve valer, e aí tem as alternativas para a gente aqui. Então repare que a circunferência que ele deu para a gente, ó, ela não está com uma equação completinha, né? Tem o x², tem o y², tem o menos 2y aqui, e tem um k, tem uma constante, e é essa constante que ele pergunta para a gente. Essa constante aqui, a gente vai ver que tem tudo a ver com o raio dessa circunferência. A reta, ó, ela está dada, uma equação completa para a gente conseguiria desenhar essa reta, pensando assim, né? E a circunferência ela tem um raio variável. Vai ter um raio específico em que a reta e a circunferência vão ser tangentes entre si. Ele pergunta, ó, qual o valor de k para isso acontecer? Né? Repare que ele não está perguntando assim, k é tangente, a reta e a circunferência são tangentes, exteriores ou interiores? Não é um exemplo tão simplesinho assim. Ele fala, não, ó, elas são tangentes. Quanto tem que ser o valor de k? Bom, basicamente, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver isso aqui, ó, é transformar essa equação geral da circunferência na equação reduzida, para me ajudar a pensar, certo? A equação é essa, né? x² mais y² menos 2y mais k igual a zero. Repare que não tem o x sem ser x ao quadrado. O x ao quadrado aparece sozinho, então ele já é um quadrado perfeito. Ele é como se fosse o x menos zero ao quadrado ali, né? Esse y² menos 2y, eu vou fazer um completamento de quadrados aqui. Eu vou colocar uma lacuna, né? Passar o k para o segundo membro e colocar a mesma lacuna lá do outro lado. Porque eu somar de um membro tem que somar no outro. Tudo bem? O que eu somo aqui para fazer um quadrado perfeito? Eu expliquei para vocês já em videoaulas anteriores que é só fazer a metade desse coeficiente ao quadrado, né?
Metade de 2 é 1, ao quadrado 1. Então eu somo 1 de um lado e somo 1 do outro. Com isso, esse x² é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado. Esse que está dentro de um retângulo aqui é um y menos 1 ao quadrado, né? Sempre a metade desse, conservando o sinal, ao quadrado, igual a menos k mais 1. Essa aqui é a nossa equação reduzida. E pela equação reduzida fica fácil identificar. Ó, essa circunferência, o centro é 0, 1. E o raio? O raio é a raiz quadrada desse valor aqui, ó, menos k mais 1. Tudo bem? Então reparem que esse k realmente não influencia no centro da circunferência. Ele influencia só no raio. Beleza? E agora? Eu quero que a reta seja tangente à lambda. Quero que a reta seja tangente à circunferência. Para isso, a gente acabou de ver anteriormente que a distância entre o centro e a reta tem que ser igual ao raio. Certo? Sempre que elas forem tangentes, a distância tem que ser igual ao raio. A distância do centro até a reta, ou seja, de um ponto até uma reta, a gente já viu que é uma fórmula que envolve isso aqui, né? É uma fração, em cima vem um módulo, embaixo uma raiz quadrada. Dentro do módulo, o que a gente fazia mesmo? A gente pegava a equação da reta na forma geral, aí pegava o primeiro membro dele, né? E trocava o x pelo x do ponto, cuja distância você quer calcular. E o y pelo y do ponto. No nosso caso, o ponto que eu estou calculando a distância é o centro da circunferência, que é esse 0, 1. Então, eu vou pegar esse 3x mais 4y menos 19, trocar o x por 0 e o y pelo 1. Então, fica 3 vezes 0, mais 4 vezes 1, menos 19. Né? A gente pegava a equação, só o primeiro membro, né? Colocava dentro do módulo. E na raiz quadrada, vocês lembram que a gente colocava na hora de calcular a distância de ponta reta? Eram os coeficientes de x e y elevados ao quadrado, né? E somados. Ou seja, o 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado, que vinha aqui. Então eu quero que essa distância do centro, desse centro, até essa reta, seja igual ao raio, que é esse aqui, ó, menos k mais 1, dentro da raiz. Beleza? Esse módulo, 3 vezes 0 é 0, aí fica mais 4, menos 19, dá menos 15. Só que em módulo ele vira 15. E esse raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, somando 25, e a raiz é 5. Então isso aqui fica 15 sobre 5. E aqui eu vou manter essa raiz de menos k mais 1. O 15 sobre 5, felizmente, dá para a gente simplificar, dá 3, né? Então 3 é igual a essa raiz. Vou elevar os dois membros ao quadrado, então 3 vira 9, e essa raiz some, menos k mais 1. E aí é só passar o k para o primeiro membro, ele já fica k positivo, e o 9 para o segundo. 1 menos 9 dá menos 8. K igual a menos 8. Então, ó, eu forcei a distância ser igual ao raio, porque eu queria a reta tangente, e com isso obtive que o k deve valer menos 8, alternativa B. De beleza? Entenderam essa questão, gente? Então a gente teve que saber o básico de posição relativa. Quero reta tangente, distância igual ao raio. Que se eu fizer, quero que a reta seja secante, distância menor que o raio. Quero que a reta seja exterior, distância maior que o raio. Beleza? Essa é a primeira maneira de identificar a posição relativa, mas tem uma outra maneira de identificar a posição relativa entre reta e circunferência também. Certo? Essa outra maneira envolve o seguinte. Imagine que você tem a equação da reta e a equação da circunferência. Beleza? E aí imagine que você quer encontrar os pontos onde essa reta e essa circunferência se cruzam. Como é que a gente faz isso? Eu quero obter o cruzamento de duas formas geométricas ali no plano cartesiano. A gente já fez isso com retas. Basicamente era resolver o sistema formado pelas duas equações, não era? E esse resolver o sistema com as equações não vale só para retas. Vale para qualquer outra forma, qualquer outra curva. A palavra correta é curva. Qualquer outra curva no plano cartesiano. Então, se eu quero descobrir onde uma reta e uma circunferência se cruzam, também resolvo o sistema formado pelas duas equações. Beleza? Então, como que eu poderia fazer? Bom, eu faço o sistema com as duas equações. Na hora que você fizer isso, você vai obter
de qualquer maneira, uma equação do segundo grau, certo? Na hora que você tiver essa equação do segundo grau, se você obter um delta maior que zero, significa que você vai encontrar dois pontos. Se você está encontrando dois pontos, ó, vamos analisar a figurinha que eu coloquei lá no comecinho da aula. Ó. Dois pontos significa que essa reta é secante. Então, se o delta for maior que zero, significa que a reta é secante. Se você for resolver o sistema lá, obteve uma equação do segundo grau e deu um delta igual a zero. Se o delta deu igual a zero, significa que você vai obter um ponto de intersecção só. E quando que você obter um ponto de intersecção? Na reta tangente. E se você vai obter uma equação do segundo grau e o delta deu negativo, significa que você não vai obter resposta nenhuma de intersecção. Se não há intersecção, significa que a reta é exterior. Beleza? Seria esse caso aqui. Tudo bem? Agora, beleza. Sabendo essa maneira de resolver, vamos pensar agora num exemplo, num segundo exemplo, que eu quero só determinar a posição relativa. Determina a posição relativa entre a circunferência lambda, x² mais y² igual a 25, e a reta R, x mais y menos 7 igual a 0. Determine também os pontos de intersecção entre a circunferência e a reta, se existirem. Reparem que eu poderia determinar a posição relativa. Eu descubro o centro da circunferência, que é facinho aqui, né, o 0, 0, e eu sei que o raio é 5. Eu poderia calcular a distância entre esse centro, 0, 0, e a reta, e ver se dava igual a 5, se dá menos que 5, ou se dá mais que 5. E aí, com isso, conseguia a posição relativa, igual a gente viu no comecinho da aula. Só que aí pede aqui também os pontos de intersecção, se existirem. Para descobrir os pontos de intersecção, eu tenho que fazer pelo sistema, de qualquer modo. Certo? Então, vamos já, em vez de calcular essa distância, vou fazer pelo sistema e aí eu vejo. Se eu obtiver dois pontos, secante. Se eu obtiver um ponto só, tangente. Se eu não obtiver nenhum, exterior. Mais fácil assim. Então, o sistema é formado pelas equações x² mais y² igual a 25 e x mais y menos 7 igual a 0. A maneira mais fácil de resolver esse sistema é você isolar uma variável na equação da reta, certo? Eu vou isolar o y aqui, ó. Vou fazer a equação reduzida, né? Y igual a menos x mais 7. E aí eu jogo esse menos x mais 7 no lugar do y lá na equação da circunferência. E aí fica assim, ó, x² mais menos x mais 7 ao quadrado igual a 25. O x² eu vou manter. Agora, isso aqui eu faço o desenvolvimento. Ó. Quadrado do primeiro, quadrado de menos x é x². Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes o menos x vezes o 7, dá menos 14x. Mais o quadrado do 7, que é 49, igual a 25. E aí eu passo o 25 para cá, somo x² com x², só para simplificar a equação e virar uma equação de segundo grau mesmo. Ó. Tá vendo que é tudo par, os coeficientes aqui? Eu posso dividir por 2 para simplificar. Aí vira x² menos 7x mais 12 igual a 0. E aí vamos calcular o delta disso aqui. O delta é b² menos 4ac, né? Então, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12. Menos 7 ao quadrado é 49. Aqui fica menos 48, que dá 1. Opa, deu um delta positivo, delta maior que zero. Significa que eu vou encontrar dois pontos. Eu já poderia parar aqui, se a pergunta fosse só a posição relativa, e falar, ó, a reta é secante, porque tem um delta maior que zero. Mas como ele quer os pontos também, então eu continuo a conta. Agora que eu sei o delta, eu sei que o x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ou seja, 7, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 12 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2. Isso vai me dar 2 pontos, porque aqui está o mais ou menos, né? Se eu for com mais, 7 mais 1 dá 8, sobre 2, 4. X valeria 4. E quando o x é 4, eu posso trocar aqui nessa equação que eu isolei o y, ó, fica menos 4 mais 7, que é 3. Então, 4, 3 seria um ponto. Se eu usar o menos, fica 7 menos 1, que é 6, sobre 2, 3. X igual a 3. E se eu jogo aqui menos 3 mais 7, o y vira 4. Esses são os dois pontos, ó. É o ponto 4, 3 e o ponto 3, 4. Essas são as duas intersecções, que provam mais uma vez que a reta é secante. Ela tá cruzando, a reta está cruzando a circunferência em dois pontos distintos. Beleza? E só para fechar, eu peguei aqui um exemplo praticamente idêntico. Ó. Eu só vou mudar aqui o x mais y menos 7 por x mais y menos 8 igual a 0.
E o modo de resolver é o mesmo, então eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, só que a gente vai obter uma equação do segundo grau lá, uma equação quadrática um pouquinho diferente, e a resposta vai mudar também, ó. Então eu faço o sistema formado pelas duas equações, isolo o y na equação da reta e jogo no y lá da equação da circunferência. Faço o quadrado perfeito aqui, quadrado do primeiro, duas vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, jogo 25 para cá, somo o x quadrado, eu obtenho essa equação aqui, ó. Beleza? Nessa equação do segundo grau, não tem como eu simplificar por 2 igual eu fiz lá no outro caso. Então, já calculo o delta direto aqui, ó. b quadrado, que é menos 16, menos 4 vezes o a vezes o c. Fazendo essa conta, vai ser uma conta meio chata de fazer, vai dar menos 56. Repare que deu um delta negativo. Se deu um delta negativo, significa que não tem ponto de intersecção, ou seja, a reta é exterior. Então, além dela ser exterior, qual que é o ponto de intersecção? Não tem. Intersecção de lambda com S, com a reta S aqui, é vazia. Beleza, gente? Então a gente viu nessa aula duas maneiras de identificar essa posição relativa. Pela distância do ponto até a reta e também pelo sistema formado. Do ponto até a reta que eu falo é do centro da circunferência até a reta, né? E também pelo sistema formado entre a circunferência e a reta. E verificando aí o delta da equação quadrática que a gente obtém. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem essa coisa de posição relativa entre reta e circunferência. Ficamos por aqui, gente. Até mais. Tchau para vocês.